Teve um tempo que eu li esse mangá aqui e eu até fiz uma análise para outro canal, mas eu pensei, não, vou fazer análise para esse canal também, e além que eu vou fazer ele um pouquinho mais grande, só que mais simples. Para quem não conhece esse mangá, ele é meio que, para vocês que gostam de Ishi, e até muito pesado. Mas vamos começando. O protagonista, ele acaba acordando na onde ele vê uma tela na cara dele, na onde fala que ele está em um jogo. Ele acaba pensando que é um sonho, como qualquer outro protagonista, só que ele acaba também percebendo que também ele possui algumas habilidades, como checkpoint, que é quando você salva em um local e pode voltar para aquele local gastando dinheiro dele, do banco dele. Sim, isso está conectado com o dinheiro dele. Então, quando ele faz alguma coisa ou compra alguma coisa dentro da lojinha desse status, o dinheiro da vida real dele acaba sendo gastado. Isso também incluindo quando ele tem que usar o seu checkpoint. Mas enfim, esse jogo fala que ele tem que atacar as mulheres. Ele pensa que é pegar as mulheres. Então é o que ele faz. Ele acaba analisando algumas mulheres que estão no meio de fora, conseguindo algumas informações. Até ele vê a vizinha que mora ao lado da casa dele e vê que ela é casada e está brigada com seu marido. Ele vai usar essas informações para conquistar ela? Não. Na verdade, ele só usa a informação que ela é casada, só. Depois disso, ele compra um spray da lojinha, do status dele, que é uma habilidade invisível, que só tem ele assim na mente dele, e vai até a casa dela, na onde ele acaba derrubando ela com essa habilidade de spray, que acaba fazendo desmaiar, e ele ganha duas opções, na onde ou ele pode simplesmente procurar alguma coisa na casa dela, ou ele pode também cometer um crime, que eu não vou pronunciar aqui, com certeza, né? E com certeza ele escolhe cometer esse crime aí. Só que na verdade a polícia acaba chegando na hora e prendendo ele por cometer esse crime. Aí ele acaba usando seu checkpoint para voltar no local que não detinha salvo, gastando também o seu dinheiro. E ele acaba percebendo que ele tá em um jogo. E não só isso que acontece, ele não tá num jogo comum, é um jogo da morte, na onde se ele não conquistar aquela mulher em tal dia, ele vai morrer, porque o jogo vai matá-lo. Então ele agora é forçado a conquistar aquela mulher que ele marcou. Com isso ele acaba seguindo ela para tudo que é lugar para saber os podres dela, para poder ver se consegue conquistar ela. Uma certa vez ela sai de casa e ele vai para a casa dela, invadindo a casa dela, e assim ele acaba percebendo os documentos que tá ali na mesa, que ela tá endividada, que ela precisa de dinheiro, mas ela acaba chegando com um cara e ele vê isso e acaba se escondendo no armário rapidamente. E os dois já tem um caso, só que eles vão pro banheiro e quase o prota foi quase pego do Fraga, porque ela ia pegar as roupas dela, mas ela acorda a roupa dela em outro lugar, e assim ela vai pro banheiro e ele aproveita dessa oportunidade para poder vazar dali. Sabendo que ela tá devendo, ele aproveita dessa chance para poder conquistar ela, na onde ele pega o dinheiro dele e deixa cair para poder ela ver, e assim ela querer dar em cima dele. E ele fala que tá atrás de uma diversão, se é o que vocês me entendem. Exatamente, ela fala que ela é do tipo dessas garotas de luxo, então ele se aproveita, então vamos ficar. E ele vai para a casa dela, na onde ele acaba pensando que o jogo que ele tá é de Eroge. Pra quem não sabe, é jogo mais 18. Mas ela dá um copo de água para ele beber e ele bebe, e a água tá envenenada e ela faz essa cara aqui assustadora. E com certeza ele usa o seu checkpoint para poder voltar, e quando ele volta, ele percebe que ela é maluca, mas ele acaba repetindo o mesmo passo porque ele tem que investigar e foi o mais próximo que ele chegou. Só que ele muda uma coisa, de vez ele ficar conversando com ela, ele vai diretamente para o quarto dela, e assim descobrindo o cadáver do cara que tinha passado a noite com ela. E ela acaba pegando uma faca e indo atrás dele. Ele acaba fechando a porta, mas ela acaba abrindo e falando por que fez isso, por que, e depois tenta matá-lo. Só que se lembra que ele tem aquele spray para fazer desmaiar, ele usa isso a seu favor. Depois disso ele descobre que o marido dela está morto dentro da geladeira, e depois ele acaba ligando para a polícia, como qualquer pessoa, e planta objeções digitais. E assim ele percebe que esse jogo é o jogo da morte, não, ele não tem que conquistar mulher nenhuma, e sim desvendar mistério. Pelo visto, o jogo tá confundindo ele com a turma do Scooby-Doo. E aliás, quando ele compre os objetivos do jogo, ele ganha dinheiro com isso também, e além de experiência para poder conseguir aumentar seu level. E com isso, ele também tem que procurar outras garotas, senão ele vai morrer. Sim, ainda tá valendo aquele negócio do jogo, se ele não caçar outra garota para achar, o jogo vai matá-lo. E ele vai pro meio da cidade procurar umas garotas para ver se consegue achar um alvo fácil. E ele percebe que a habilidade dele evoluiu por causa que ele conseguiu aumentar o seu level, e assim ele consegue ver o número, o local que ela mora e tudo mais.
E não só isso também, que também ele pode ver uma imagem e ver que as dificuldades da imagem, como ele veio de uma ídolo pop, mas ele procura o seu alvo e acaba achando uma mulher suspeita e duvidosa. Ele acaba seguindo ela, mesmo ele achando ela muito bonita, só que ele vê que ela tá com um monte de noias. E assim ele continua seguindo, sabendo a localização da onde ela mora. Ele acaba se disfarçando de carteiro, vai lá investigar, acaba batendo na porta dela, ela abre pensando que é o carteiro, mas ele acaba fazendo ela desmaiar e assim entrando na casa dela e assim investigando tudo que tem ali dentro. Ele também encontra uma foto dela mais nova na escola, e não só isso, como ele achou uma bolsa cheia de documentos, cartões e tudo mais. Ele acaba estranhando e quer levar aquilo, tanto que ele dá o checkpoint e consegue levar isso aí. Não só isso, como ele também crona. Resumindo, a bolsa ainda está lá, só que ali é uma crona da bolsa anterior. E assim ele vai embora, na onde ele acaba encontrando essa garotinha aí com um casaco com a orelha de gato. Ele acaba averiguando ela e vê que a dificuldade dela é extremamente difícil, é a nível A. Ele acaba estranhando quem é essa garota, e ela fala que quer passar a noite com ele no motel. Aliás, isso até facilita muito para ele, já que ele vai conhecer a menina sem muita dificuldade. E ele se aproveita dessa chance para poder ir com ela para um motel. Só que ele fica com medo e até mesmo assustado por causa da última vez que ele teve aquele caso ali com a mulher da faca. Então ele é educado com ela, fala que não quer fazer relação com ela, até dá dinheiro a ela. Ela pensa que até por causa de uma ferida que ela tem no braço, que é uma queimadura. Só que ele fala que não é isso, é porque ele não quer ter relação e sim conhecer ela melhor. Então ele chama ela pra comer e ela acaba aceitando e tudo mais, mas ela fica estranhando porque ele é muito bonzinho. E eles vão comer um lame, e comendo um lame ele conversa com ela e tudo mais. No fim ela tenta convencer ele a ir de novo, só que ele fala que não e vai embora. Embora ele tá arrependido, só que a questão é que ele não queria se arriscar muito mesmo. Depois disso ele vai investigar a bolsa da outra mulher, não tá cheio de cartões e tudo mais. Ele acaba ligando falando que é amigo de um cara que recomendou ele, e acaba marcando um encontro dentro de um restaurante, onde eles vão lá e conversam. E ela fala que o cara que recomendou ele falou que nem conhece ele. Ele acaba falando, ah não, é porque eu não gosto de ficar à luz da noite ou sei lá o que. Enfim, parece que ela finge acreditar na história dele e ele fala que quer entrar dentro desse cubre que eles têm aí escondido, que é um cubre secreto. O protagonista não sabe de nada não. E ela pede o dinheiro, porque para entrar nesse cubre tem que pagar, e é muito dinheiro, tanto que ele fala que dói bastante o bolso dele. E ele pergunta que tipo de cubre é esse, e logo ela fala de rico. Sim, é uma orgia onde os ricos de organizações como prefeito, vereadores participam. Será que isso é existe de vida real? Imagine ter uma orgia de rico. O protagonista até fica assustado, uma mulher dessa falando esse tipo de coisa em voz alta, ou essa expressão bem assustadora. Mesmo assim o protagonista quer ir, assim eles marcam um horário, o local, e ele vai embora. Enquanto a mulher, ela fala para o outro mafioso, falando que ela não acreditou em nada que ele falou, porém ela quer investigar para saber o como que ele sabe dessas informações. Por isso que ela já contou porque quer saber tudo sobre ele, e quando souber vai eliminá-lo. Enquanto isso o protagonista vai para o evento, e quando ele chega lá no evento a Almeida não pode mostrar a cena tudo mais por causa que o mangá é Ishi, mostra quase um bocado de cena aí de orgia. E nesse de rico ele acaba sendo seduzido pela a garota que literalmente é a dona do. Ela fala que vai fazer ela mesma com ele. Só que aparece aquela garota do motel. Essa garota fala que tem alguém chamando ela e ela vai lá atender. Quando ela diz que vai fazer ela mesma o amorzinho com ele. Só que ela fala para eles fingirem quando ela explica o que tá acontecendo ali. Que na verdade aquilo ali eles fazem. Ela coloca uma droga na boca do cara. E essa droga é heroína. Será usado para seduzir os caras para eles poderem votar. E não é só isso, também com políticos, policiais e tudo mais, para poder conseguir influência. Depois disso, ela manda ele fingir que tá drogado e assim dormir. É assim o que acontece. E depois ela vai embora. E depois de um tempo ele acaba metendo um pé dali. Ele passa a investigar mais, só que ele acaba percebendo que ele tá se metendo com outras coisas. Não, ele vai conversar com aquela menina do motel de novo. Só que quando ele vai conversar com ela, ela fica até meio desconfiando que ele é policial, mas não acaba nem ligando. Mas ela acaba falando que ela tem muita influência com a Yakuza e até mesmo com pessoas perigosas. E assim ele acaba logo pensando, nossa, tá aí de uma psicopata para a Yakuza. Mesmo assim ele não para de investigar, já que a vida dele tá em jogo. Então ele acaba vendo nos cartões um velho. Assim ele pega, compra um negócio, um item que tem na loja para poder conseguir pegar o rosto desse velho. Tipo, se parecer bastante com o velho. E vai marcar um encontro com a garotona lá. E sim, ele é um líder de uma das máfias. E assim
ela fica com medo, fica tratando ele bem assustado. Só que ele acaba falando uma coisa que não devia ter falado. E pra piorar a situação dele, ele vai embora e acaba se transformando e voltando pra lá, conversando sobre ela. E além disso, fala sobre a droga e tudo mais. Que ela fala que a droga é da boa e tudo mais. Ela leva ele para um local que não tem ninguém. E o infeliz vai diretamente para um local vazio. E sabe o que acontece? Sim, um carro atropela ele e tava lá o mafioso. E ele estava com os pés todo quebrado. E ela faz essa cara falando que a droga que ela fez é dela. Resumindo, nem o chefe dela sabia disso. E começa a torturar ele, perguntando quem é ele, como ele sabe das coisas e tudo mais. Mas ele usa sua habilidade de checkpoint, não, ele acaba voltando tudo, começando a virar o Subaru do ReZero. E com isso, o protagonista ele fica com raiva e vai investigar mais, até ver que na bolsa dela tem o cartão dela, de onde diz onde mora. Então ele vai investigar o local da cidade que ela morava. Só que ele acaba descobrindo com uma velha que na verdade aquela mulher tá se disfarçando da verdadeira. Na verdade é outra pessoa que tá pegando a sua identidade verdadeira, que literalmente seria a quem ela tá tentando ser. Era uma garota que estava estudando na escola e é tímida, só que ela, como se parecia muito com a outra usava ela como uma dama da noite, se é o que vocês me entendem. Quando terminou o colégio, ela achou, até ficou feliz porque terminou e pôde se separar dessa garota que se parecia com ela. Só que na realidade, quando ela foi para a cidade, ela acabou encontrando ela, e quando se encontrou, ela voltou grávida. Isso mesmo, rolou muita dama da noite. E depois cometeu o posto de viver na cidade dela. E assim o protagonista percebeu que aquela garota não é a verdadeira. E ele acaba voltando para a cidade. Só que de vez ele ir para casa dele, ele vai diretamente para casa dela. E acaba entrando na casa dela, na onde ele acaba usando a habilidade que ele comprou para poder se transformar da garota que ela pegou a identidade. Toda derramada de sangue. Na onde acaba assustando ela sai correndo, cai na escada, quebra o braço. E quando ele fica perseguindo ela. E até faz essa cara bem assustadora. Até fiquei com medo. E quando ela vira para trás, assustada, acaba que ela é atropelada por um carro e acaba morrendo na hora. E o protagonista acaba indo embora dizendo que não tem dó e nem compaixão com personagens de jogos. Depois da garotona morrer, ele vai diretamente para o apartamento dela para poder limpar suas digitais e tudo mais. Não só isso, como ele conseguiu informações dele mesmo que ela tinha. E não só isso, como ele vê também o nome daquela garotinha do motel. Ele estranha e ele vai procurar saber porque tem os documentos dela ali. E não só isso também, como o que tem de relação com ela. E ele vai perguntar ela diretamente, onde ela fala: você esperava o quê? Que eu ia dar uns parabéns por ter matado a chefona do cabaré? E ele acaba assustando porque ela mostrou a sua verdadeira face. E ela fala que investigou a vida dele inteira, fez de tudo para tentar encontrar informações dele, mas não encontrou nada demais, além de ser uma pessoa comum. Ele acaba caindo no chão com medo porque ela literalmente tá assustadora. E não só isso, que ele percebe também que todo o local tá vazio. E Shibuya, que é o local mais movimentado que existe no Japão. E ele faz perguntas dizendo: quem é você? Eu não sei quem é você, tá. E ela fala, tá me respondendo uma pergunta com outra pergunta. Aí ela aponta o dedo como se fosse uma pistola e atira, e assim sai uma bala ali. Caso você pense que é poderes, não, ela tem um monte de mafioso e snipe todo lugar que tá espalhado da cidade. Ela é a rainha da máfia, literalmente, ela é mafiosa. E a nossa mafiosa faz pergunta: quem é você e com quem você trabalha? E ele responde falando a verdade, dizendo que ele não sabe com quem trabalha, só sabe que tem que fazer algumas coisas para ele, mas não conhece a identidade, que seria o status. Não só isso, como ela também responde as perguntas dele depois disso, que ela fala que desde que ele recusou ela achou ele interessante e intrigante, tanto que investigou a vida dele inteira depois dali, e viu que ele tinha contato com aquela piriguete lá do... Então ela resolveu ir lá para saber o que ele queria lá. Encontrando ele lá, ela viu que tava com a chefona lá. Então ela mandou ela sair e foi ficar perto dele. E até avisou sobre as drogas, porque achou ele intrigante. Depois de sair dali, a chefona ia falar com ela, perguntando se conhecia aquele cara. E ela fala que não conhecia. E ela pergunta: eu posso matá-lo? E ela fala: ó, faz o que vocês quiserem. Isso porque ela tinha expectativa com ele, que ele ia conseguir passar. E ela fala que a expectativa dela foi o que acertou. Em resumo, tanto ele passou da expectativa dela, conseguiu escapar viva e matá-la. Ela fica com tesão porque ele estragou a vida de muitas pessoas que tinha relação desse aí. E ela fala que ela vive muito entediada e por isso que ela toma esse
aqueles negócios lá, porque ela sempre estava entediada. E ele tirou ela um pouco do tédio. E ela fala que ela é virgem, e se ele conseguir tirar ela do tédio por completo, ela vai perder a virgindade com ele. E o protagonista fica bem assustado, falando que esse jogo da morte é muito assustador. O protagonista, ele está preocupado porque aquela garota parece ser uma das máfias e dos grandes. Ela comanda a cidade inteira da palma na mão dela. E ele não sabe o que fazer. Ele se sente que está secado, não sabe o que fazer contra uma mulher daquela. Então, ele resolve aumentar o seu level, não ele só fica colocando os seus pontos de poder, habilidades, essas coisas de jogos. E ele também aproveita para comprar alguns itens que pode ser útil para ajudar ele durante a sua jornada. Mas ele acaba jogando um joguinho lá, que é um joguinho de aposta, que se ele ganha um prêmio, pode ser um prêmio muito bom ou muito ruim. E da primeira vez ele até pede, e ele fica até chocado, porque esses prêmios é muito dinheiro, é muito gasto, então ele fica todo chocado. Mas no fim, ele acaba ganhando, só que ele ganha uma espada invisível. Isso aí depois vai ser falado como funciona, não vou nem explicar aqui. Depois disso ele tira para comer um pouco, ele sai para um restaurante ou aquelas barraquinhas de rua mesmo e começa a pensar o que ele deve fazer contra a Kishima, que é a vilão ou a mulher que ele tem que conquistar se quiser subir o seu level, só que ela é muito perigosa. Só que sem querer ele acaba deixando cair uma tigela de sopa que ele pediu, só que a mulher fica irritada e ele até se pergunta porque ela se irritou com isso, mas mesmo assim aparece uma mulher muito bonita, ele se surpreende e ele vê que ela também é um alvo e até marca ela. E quando ela come, ele fica pensando sobre ela, analisando tudo sobre ela ali, ela vai embora e ele acaba seguindo ela para saber o que é ela. E quando ele tava seguindo ela, ele acaba recebendo duas opções, na onde ele pode sair do beco ou seguir ela dentro do beco. E ele acaba escolhendo seguir ela dentro do beco. Só que ele acaba não encontrando ela e ele fica procurando e usa uma habilidade que ele comprou, que é enxergar no escuro. E ele acaba vendo ela e até seguindo ela mais. E quando ele tava seguindo, ele acaba sentindo uma coisa, que é uma espada bem no estômago dele, exatamente, ele foi atacado. E quando ele tava morrendo, ele acaba usando o checkpoint, onde ele conseguiu voltar, só que ele voltou alguns segundos dele receber esse ataque. E ele acaba recebendo de novo, já que ele foi salvo alguns minutos desse ataque. E ele acaba dando um checkpoint de novo. E assim ele meio que se sente acurralado, dizendo que não tem como escapar dessa situação. Só que ele acaba recebendo uma terceira opção, que é olhar para cima, e ele olha para cima e vê ela bem ali. Em resumo, ela saltou por cima dele e atacou ele por trás, e ela ataca ele por frente agora que ele viu, e ele usa aquela habilidade da espada invisível, que eu ia dizer a vocês como funciona esse ataque. Aqui mesmo vai mostrar, é um ataque que é passivo, se eu não me engano, ela faz defender ele dos ataques dos outros, como se fosse uma espada invisível. E sim, ela tenta atacar várias vezes, não consegue, aponta a espada e fala: quem é você e por que você me seguiu? E como você consegue atacar assim, desse jeito? Bem, o protagonista, ele não sabe o que falar, ele pensa o que falar, até ele falar que ela é bonita, linda e etc. E isso acabou funcionando, ela ficou sem jeito e ainda ficou tímida. Mas depois ela recupera a consciência e diz que não é pra seguir ela mais não, senão ele vai morrer na próxima. E depois vai embora e o protagonista ainda fala: o que diabos acabou de acontecer? E com isso, ele resolve a continuar a seguir ela. Ele entra dentro de uma casa que ela entrou. Só que quando ele tá subindo, ele vê que tá vazio. Até o momento que quando ele abre uma porta, ele acaba encontrando um cadáver, onde ele acaba se assustando. Logo em seguida ele recebe um ataque, na onde essa defesa dele, que ele tem da espada invisível, protege ele. E ela aparece novamente perguntando: você continuou me seguindo ainda? E ela pergunta: quem é você? Por que você está me seguindo? E ele fala que não é para machucar ele, que ele tem um bom motivo. Mas primeiro ele pergunta: quem é você? E ela responde a pergunta dele, não sei por quê. Ela é uma pessoa mercenária que acaba matando pessoas por dinheiro. E depois ela explica por que matou esse cara. Esse cara era na verdade um vice-prefeito ou algo do tipo, que matou algumas pessoas que estavam contra ele. Então a filha de um desses caras pagou ela pra matar esse cara. Então ela acabou cumprindo, matando esse cara aí que era mafioso. E o protagonista fica feliz com isso e fala que ele também é a mesma coisa que ela. Ainda por cima elogia ela que ela é linda. Parece que o protagonista começou a só elogiar a menina. E ele fala que é melhor eles ir embora porque a polícia vai chegar a qualquer momento. Mesmo assim ela aponta a espada e pergunta: por que você nunca me atacou? E com isso ele inventa uma história dizendo que o golpe dele é da espada invisível e ela só serve pra defesa pessoal. E ela acaba acreditando no papo estranho dele. E assim
os dois acabam saindo e depois aproveitam a chance para ir almoçar no local do restaurante daquela véia. Na hora quando eles comem, ele sente uma paralisia e assim ele ativa o checkpoint de novo. E assim ele percebe que tem alguma coisa estranha. Ele fica assustado, pensando o que diabos aconteceu. Ele desconfia que foi a véia que envenenou eles dois. Tanto que ele espera a sua colega comer uma dessas coisas aí para ver se tá envenenado. E quando ela come, ela passa mal. E assim ele percebe que realmente tava envenenado. Ela desconfia que foi até o protagonista que envenenou ela. Mas na realidade foi a véia. Não, ela pega uma faca e ataca o protagonista. Que não, ele usa um spray de desmaio, que ela acaba desmaiando na hora. Enquanto isso, o protagonista leva a garota para aquela casa. Que não, ela matou aquele cara lá. E ela tá desmaiada por causa do veneno. Só que ela acaba se levantando, caindo no chão, falando que tá com sede e querendo beber água. Ele vai lá pegar um copo d'água, mas não acha nenhum copo. Então ele tem a ideia brilhante de botar na boca e cuspir dentro da boca dela para poder ela beber água. Tanto que ela gostou e continuaram. E ela fala que gostou bastante e quer mais água. E a bicha começa a dar uns pega no protagonista. E o protagonista também pega ela. E aí acaba rolando o romance aqui. E até o protagonista já pede desculpa porque deu água desse jeito, não tinha copo. E ela falou que gostou bastante disso. Depois disso ele vai investigar o local da barraca que tinha sumido. E ele se pergunta o que diabos aconteceu. Ele procura saber até receber uma ligação. E quando ele entende, é aquela garota lá, a Kurosara, que é a psicopata da máfia. E ela fica bastante com raiva porque ele respondeu mal a ela e ela queria falar com ele. Ainda por cima ameaça ele, dizendo que vai matá-lo se não responder ele. Ele quer desligar, só que ela fala que se você desligar vai morrer. Mas ele fala que tá com um problema sério, que tem que resolver esse problema. Ela logo fica feliz, pensando que pode ser divertido, que ela tá entediada e quer resolver esse problema também. Só que o protagonista fala que não, que ele tem que resolver tudo sozinho. Só que ela fala que se ele desligar, ele vai ser um homem focado. No fim, eles já conseguem se resolver conversando e tudo mais. E ela fala que vai desligar e acaba desligando. Assim, aí acaba aparecendo a outra lá que chegou ali no momento. Ele conversa com ela para saber onde está a mulher da barraca e acaba voltando para casa, onde o corpo que ela tinha matado foi arrastado. Assim percebeu que tem alguma coisa estranha acontecendo nessa casa. Eles passam a investigar, vai para um quarto, onde acaba encontrando a Sopão. E assim eles acabam entrando lá dentro para saber o que lá dentro tem. E acaba descobrindo que tem uma mesa de cirurgia. Eles acabam até investigando um pouco mais e vê que eles estão mexendo com uma organização secreta, que é vendedores de órgãos. E além disso, o sistema acaba falando para o protagonista que essas mulheres são criação dele, do sistema. Mas porém, se elas tiverem 80 de afeição para o protagonista, elas passarão a existir no mundo dele. Quer dizer que quando ele zerar esse jogo da morte, elas passarão a existir se elas estiverem bem apaixonadas por ele. Mas enfim, o protagonista começa a pensar, dizer, eu não quero levar qualquer mulher porque pode ser que me cause problema. Ele até chega a pensar um pouco também na Kurosara, que pode ser que dar problema também no mundo real. Mas ele acaba sendo cheio de gasolina, não tem umas gasolinas ali vazando e acaba explodindo a casa. Logo, rapidamente, ele ativa, acaba rolando tudo de novo, a mesma coisa aqui, não tem o que dizer mais. Até o momento que ele vai até o local lá, que é da sopa. Só que a menina acaba ligando para ele a cruzar. Só que ele acaba não atendendo porque ele sabe que é ela. E ele pensa que não ia ter nenhum problema desligar na cara dela. Depois disso começa a rolar o mesmo evento, como eu falei. Ele vai até o local lá. Só que depois volta rapidamente para não acontecer o caso da gasolina. Só que depois a garota começa a contar a história dela, do irmão dela, que foi morto por uma organização que roubava órgãos. Que pode ser essa organização que roubou órgãos do irmão dela. Acaba abraçando um protagonista chamando de irmão. E ela pede desculpa, meio que ela gosta do protagonista, mas pede desculpa. E ele acaba beijando ela, falando que sim, ela pode chamar ele de irmão. E beijando na boca do cara. Oxi, eu sei que não é insiste, mas aí fica meio insistioso. Mesmo assim, acaba acontecendo uma invasão, alguém fica batendo na porta, eles vão lá averiguar, bem amado. Só que quando chega lá tá a Kurosara, que é uma menina bastante perigosa. E ela tá muito puta, porque ele desligou na cara dela. E ela tá com um monte de agentes amados na cabeça dele. E o protagonista viu que tá em perigo, logo usou o checkpoint e voltou o mesmo canto da garota desmaiada. Aí acontece todo o evento lá, que eu não tenho que explicar, até o momento da casa, que eles acabam voltando pra casa. Ela fala sobre o irmão dela de novo. E etc, etc. Aqui eu acho que não é tão importante não. Mas, porém, depois que acontece tudo isso, esse evento com mais cuidado e respondendo a garota lá, o protagonista, ele passa por outra fase, na onde a menina acaba vendo que tinha gente chegando ali, ela vai lá e mata alguns agentes dos vendedores de órgãos. Ela acaba lutando contra esses agentes aí que vendem órgãos e acaba matando todos ali que tá ali no momento. Nenhum escapa vivo. E ela ainda chama o protagonista de irmão, que é o Nietzsche. E assim,
assim, o protagonista consegue completar essa missão por completo. Era só isso que ele tinha que fazer. E assim conseguindo seu mais ponto de vida, que se ele não completar essa missão a um certo tempo ele morre, e ganha dinheiro. Sim, o sistema paga ele. Mas alguém acaba batendo na porta. Quando ele vai lá averiguar, é a Kurusa. E logo ele ia voltar no tempo, pensando que ela ia matar ele. Só que na verdade não, ela tá até feliz por ver ele, mas ela acaba se irritando porque ela viu a outra lá e pensou que ele tava traindo ela com a outra. Só que ela na verdade é uma mercenária e ela logo percebeu que é uma mercenária, ela sabe que ela é uma mercenária. Aí ela acaba sequestrando o protagonista e levando ele a pulso pra dentro de um carro. Acaba rolando alguns atos ilícitos aqui que eu não vou dizer, né, e nem mostrar. E umas conversas aqui e ali também, e ela só fica brincando com o protagonista e provocando ele. E depois de usar bastante ele, ela joga ele no meio do nada sem as cuecas. E ainda dá a meia dela e falando que na próxima ele tem que devolver a meia. E assim acaba com o protagonista falando: quem diabos é a Kurusa? A história se inicia onde conta a história daquela garota da máfia, não, onde conta a história dela porque ela é tão ruim assim. Enfim, ela vai falar com o seu avô despreza ela porque ela acha que ela já é adulta com 5 anos. E sem falar que a vida dela sempre foi trabalhar pro seu avô, onde ela tinha que fazer as coisas que o seu avô mandava, senão ele podia acabar com ela assim mesmo. Isso deixou ela com uma pressão muito grande, né? Onde ela sabia que tinha que trabalhar pro seu avô, mas ela não queria isso pra sua vida. Tanto que ela manda um moleque se pular dentro da escola, no segundo andar, que ele ia acabar morrendo se ele pulasse, porém não teve coragem e pede perdão a ela. Não só isso, que ela vai começar a fumar porque ela quer desobedecer seu avô, mas não consegue fumar, então ela meio que bota um moleque ali pra comer um cigarro, praticando bullying. E quando ela tava indo embora, ela teve uma ideia de querer ser Stru, se é o que vocês me entendem, mas ninguém quis, porque tava com medo dela, já que sabe que ela é uma da família da máfia mais poderosa da cidade, ou do país deles. E com isso ela sempre se sentiu enjaulada, onde ela tentou se prostituir, onde ela se disfarçou para ninguém saber quem ela é. E acabou encontrando um cara babaca que acabou tentando fazer coisas com ela, só que quando viu que ela tava com uma ferida, ele descartou ela. Então ela acabou matando ele. E quando ela tava andando, ela acaba encontrando o nosso protagonista que conquista as mulheres. E foi assim que eles acabaram se conhecendo. Continuando a história do protagonista, ele vai até a casa daquela assassina que mata pessoas por dinheiro. Só que quando ele chega lá, ele vai bater a porta, só que ela acaba batendo a porta na cabeça dele quando ela tava saindo. E ele acaba desmaiando na hora. Cara fraco da porra, mas mesmo assim, ele acaba se deitando no colo dela, ganhando no mesmo jeito. Mas enfim, ele acaba acordando, se assustando, conversando com ela, e ela pede um favor a ele, para encontrar as pessoas que estão cometendo assassinato com algumas pessoas, que é o trabalho dela. Mas ela passou esse trabalho para ele, já que ela acha que ele é um detetive, já que na última vez ele desvendou muitas coisas que realmente foi estranho. Ele ser muita escolha, ele acaba aceitando, mas assim ela dá um copo de leite para recompensar e ainda por cima dá dor de barriga a ele. Ele dá uma caganeira da bexiga e ele vai embora. Só que quando ele tava indo embora, ele acaba encontrando uma garota que é uma vendedora e ela também é um alvo. E ele acaba pegando, aproveitando para tentar conseguir alguns pontos com ela. Aí ele chega lá, compra um anel de esqueleto de boa, mas ele chega lá, conversa com ela e tudo mais, só que ele não teve muitas ideias e acaba indo embora. Só que ele vai pro banheiro para dar aquela cagada e ele acaba encontrando uns valitões. Ele acaba indo embora, só que depois ele volta para poder conversar com aqueles valitões e oferecer dinheiro para perturbar aquela garota, para ele poder ir lá e defender a garota. Só que os valitões queriam literalmente roubar ele. E ele usa aquela espada invisível e consegue derrotar esses valitões com facilidade. Não só isso, como eles vão atacar ela e nem é por cima assediá-la. Ele fica assustado e diz: não era isso que eu queria. Então ele acaba chegando lá e mete o cacete nos caras porque queria assediar a coitada. E depois disso ele consegue o que ele queria, um encontro, na onde ele começa a iniciar os seus planos para a missão. Eles dois ficam conversando para saber onde ela conseguiu achar o desenho daquele anel. Mas ela fala também que teve um namorado que desapareceu. Ela foi para a polícia e tudo mais para tentar achar o seu namorado. O protagonista, ele fala que é um detetive e tá investigando sobre casos de desaparecimento e diz que vai investigar para ver se encontra o namorado dela. Ela fica muito feliz e tudo mais, mas quando ele tava indo embora, ele vai diretamente para casa dela porque ele desconfia que ela pode ter matado o marido e escondido o corpo, já que a outra da primeiro capítulo fez a mesma coisa. Ele não confia nas mulheres agora mais. Ele acaba invadindo a casa, onde ela tá tomando banho. Ele bota ela para dormir e depois começa
começa a investigar a casa pra ver se acha algum corpo, algo do tipo. Mas ele acaba encontrando um desenho esquisito de um anel. Ele começa a pensar e refletir, o que diabos é isso? Então ele compra um negócio nos status para poder conseguir outra habilidade, que é uma habilidade de fone, onde ele poderá ver a mente dela através do seu telefone. Depois ele volta ao tempo e vai embora. Chegando em casa, ele fica esperando para ver se acaba encontrando alguma coisa assim na cabeça dela. Só que a Kuroso, a menina da máfia, acaba literalmente ligando para ele chegar lá em 5 minutos. Ele fica com medo de acabar indo, pensando que vai morrer se não chegar lá em 5 minutos. E no fim ele chega lá todo suado e cansado. Porém, ele pergunta o que ela quer com ele. Mas ela só começa a debochar, rir dele. Ele fala que isso é um encontro. Ela começa a rir dele também, dizendo que um encontro com você. Depois fala, me poupe. Essa menina tem um cu doce da bexiga. Mas enfim, ela fala que tá entediada e quer que ele tire o tédio dela. Então ele chama pra comer alguma coisa num restaurante. Ela meio que até ri, pensando, vai comer alguma coisa. E acaba comprando um bolinho de arroz. Onde ela come e gosta bastante e fica comendo. Depois ela deixa um pouquinho na boca dela. Onde ele pega esse pouquinho e come. Dizendo que isso vai dar boa sorte se fizer isso. Só que ela fica irritada. Ela fica corada no começo, mas depois fica irritada. Apontando o dedo dizendo que vai tirar na cabeça dele. Só que o protagonista está sendo mais ousado. Falando que vai tirar ela do tédio. E que se esperar, ela vai conseguir alguma coisa boa com isso. E enfim, isso acaba funcionando. Ela meio que deixa ele ir fazer as coisas dele, que é investigar sobre o caso daquela mulher. E ele corre diretamente para casa daquela garota para saber o que aconteceu. Que ela não aconteceu, ele não conseguiu ler mais os pensamentos dela. Então quando ele chega lá, ela estava morta, mano. Ele chega, fica pensando como ela morreu. Ele tenta ver a inspiração dela. E daí ele começa a investigar para saber o que aconteceu. Só que quando ele vai investigar, aparece a assassina, onde ela tenta matar ele. Só que como ele tem aquela espada invisível, protegeu ele. Os dois começam a conversar e falar sobre o que diabos aconteceu ali. Ele fala que não sabe o porquê, mas ele tá investigando sobre o caso, que é o mesmo caso dela, que é sobre os assassinatos que tá acontecendo misteriosamente. Porém, apareceu uma opção para ele escolher. Ou ele reinicia onde ele gravou, ou ele simplesmente sai para fora. Mas ele escolheu reiniciar tudo de novo, onde ele aparece no quarto, onde a Kuroso vai ligar para ele daqui a pouco. Mas ele preferiu correr diretamente para casa daquela mulher que foi morta, para tentar salvar a vida dela. Só que quando chega lá, ela já tava morta. Ele chegou à conclusão que quando ele saiu dali, alguém deve ter entrado ali e matado ela. Mas a Kuroso acaba ligando para ele, onde ele tem que correr diretamente para onde a Kuroso tá. Aí acontece tudo de novo, a mesma coisa, só mudando uma coisa. Quando ele pega o arroz, ele ia jogar no mato, porque ele não queria comer para acontecer de novo aquele negócio. Só que ela começa a sorrir com a carinha de safadinha e ainda por cima fia a língua dela e a boca dela nos dedos dele, fazendo um fetiche. E o protagonista parece que fica duro. Mas enfim, ela fala também sobre a meia que ela deu de presente para ele, e ele fala que vai dar um presente a ela e dá um anel. Esse anel é aquele anel que ele comprou. No início ela começa a falar mal, diz, porque eu quero uma porcaria dessa. Depois fala que quer, ela é uma Tudani. Meu Deus, as Tudani são muito difíceis de lidar. Mas enfim, ela acaba ficando muito feliz com isso e vai embora. Ele aproveita essa chance para correr para voltar para investigar a moto daquela menina. Só que quando ele abre a porta, aparece aquela espada metendo a espada nele. Só que como ele estava ativado o negócio da espada invisível, acabou protegendo ele de novo. E assim ele entra com ela para poder investigar mais sobre o assunto e mostra ela o desenho do anel, já que ela deu o anel para a Kuroso. Então ele não tem a opção de mostrar um desenho. Ela fala que não sabe sobre esse desenho, não sabe nem o que é isso. Mesmo assim ele quer continuar a sua investigação, só que parece aquela opção de novo de reiniciar ou sair para fora. Ele escolhe sair para fora para ver o que vai acontecer. E quando ele sai para fora, ele vê os caras correndo. Ele corre atrás, mas não consegue alcançar. Então ele usa um negócio de espião, onde ele consegue ver o símbolo do anel. E ele acaba percebendo uma coisa e vai falar com a assassina. Onde ela tá bebendo leite. Ela tem uma tara muito por leite. Eu não sei se é um tipo de fetiche do próprio autor desse mangá. Mas enfim, ele conversa com ela falando que os caras estavam lá de fora. Só que ela ia atrás dos caras, só que desistiu depois, porque os caras já estavam longe de ter ido embora. Não só isso, como ele fala também que isso deve ser uma organização secreta do mal, que quer matar as pessoas que tentam descobrir alguma coisa sobre essa organização, que é muita burrice. É assim que ia se rolar mais investigação sobre esses assuntos. O que tá acontecendo agora, exatamente. Mas enfim, eles acabam se separando, o protagonista e a assassina, na onde ele é sequestrado, o protagonista. Eles botam ele pra dormir e ele acaba acordando num calabouço. Ele fica sem entender nada, ele lá preso, pensando, o que diabos aconteceu aqui? E quando ele olha, aparece um cara que parece mais um pastor cafetão. E esse pastor cafetão fala que ele será o sacrifício, que ele será sacrificado por algum deus que eu nem conheço. Aí ele acaba descobrindo que esses povos são tudo cultistas, são fanáticos religiosos. E ele manda ele se foder. Aí a mulher lá fica doida e acaba estrangulando ele com uma força muito grande. Mas o pastor fala que não é para ele matar ele, porque
será o sacrifício e precisa dele vivo. Então deixa ele lá e eles vão embora. E quando eles vão embora, aparecem umas pessoas que vão lá vacinar ele, pra botar ele pra dormir. Só que ele consegue se soltar rapidamente e consegue usar sua habilidade de paralisar eles, ou meio que fazer eles desmaiar. E de vez em ele voltar ao tempo, ele literalmente investiga o local pra saber mais sobre o assunto, sabe onde ele está, pra poder atacar o local quando ele voltar ao tempo. Ele vai até o quarto do pastor, e quando chega lá, ele acaba vendo um cofre, onde ele abre e vê documentos onde eles se sacrificaram. Ele vai usar isso como prova para acabar com essa organização religiosa, os cultistas. Entrando mais a fundo, ele acaba descobrindo um porão, onde tá cheio de mulheres que é torturada por esse pastor. Literalmente, como essa legião começou a existir? Ele coloca esse velho para dormir e assim ele tenta salvar as garotas, só que ele viu que não ia adiantar, então ele vaza falando que vai voltar para salvá-las. Quando ele vai ver de fininho um local que é um templo que fica rezando para esse velho, o velho que ele colocou para desmaiar. Só que uma mulher aparece, que é aquela que estrangulou ele, e a denuncia a localização dele. Ele tenta fugir e os caras tentam pegar ele. Ele é secado, só que ele usa um dos golpes que ele comprou, onde ele pode utilizar 2 vezes a técnica da espada para contra-atacar. E ele usa uma vez, que acaba derrubando quase todos. E depois tenta fugir, só que logo ele é pego, capturado. Ele ia tentar usar para voltar ao tempo. Só que quando ele tentava voltar ao tempo, aparece alguém batendo na porta com tudo. E quando vê, é o caminhão San. Será que o protagonista vai para um Isekai? Não! Na verdade, é a Kuroso, que é da máfia. E sim, a patroa acaba chegando com um monte de homens armados e metendo chumbo em todo mundo. E ela olha putaça para o protagonista. Ele fica assustado dizendo que ele não é um cultista, ele deu essa não se saber desse cultismo e todo, e ela falou que foi atacada e torturou o cara pra saber a localização desses caras. Enfim, ela disse que vai massacrar todos, incluindo o Lid. Mas um cara acaba levando um tiro ali, onde tem uma sniper, que é aquela mulher que estrangulou o protagonista. E essa sniper quer matar a Kororo, aí o protagonista usa a espada invisível dele pra proteger ela, só que ela só podia usar uma vez, então ela tira de novo e ele pega e empurra ela pra não pegar nela, e acaba sendo outro cara, coitado. E essa mulher acaba virando peneira. Mas quando o protagonista acaba notando, ele tá em cima da Kororo. E ele vê que tem um monte de homens apontando a arma para ele. E a Kororo logo debocha: se você se afastar de mim, você vai ser fuzilado. E ele deveria ficar mais tempo assim com ela, para não ser fuzilado. Eu acho que ela quer ficar com ele. Mas o protagonista entende que ele vai ser fuzilado e fica com medo. Então ele fala que quer negociar com ela, que se ela deixar ele vivo, ele vai beijá-la. Ela logo se assusta, falando que não quer o beijo dele, é uma tudane. E diz que vai provar que sabe beijar também. Aí ela vai beijar ele, só que não consegue porque não quer beijar naquele local, quer beijar em outro lugar. E acaba empurrando ele e dizendo que para os homens não atirar nele. E assim deixando ele meio que em paz. E ela fala que quer beijar ele, mas em outro lugar mais específico. E quando tava indo embora, aparece aquela assassina que tava chegando ali no momento. O protagonista fica feliz e quer ir embora com ela. Só que a Kororo, com ciúmes, não acaba deixando. E chama o protagonista para ir com ela de avião particular. E ela pergunta a ele se ele tem muita intimidade com ela. Ele fala que tem sim, uma intimidade bem grande com ela. Então ela manda o seu agente jogar ele para fora. Mas depois ela manda botar de volta, começa a encramar com ele e tudo mais, e beija a boca dele. Essas mulheres tudo me dá até raiva. E assim falando que esse foi o primeiro beijo dela, e para não esquecer esse beijo. E o protagonista fica sem entender nada. Ele tá deitado na cama, todo acorrentado. Na hora aparece a Kusora, uma faca na mão. E aliás, ela começa a ameaçá-lo, a dizer um monte de coisa. E depois acaba sentando nele, literalmente, dizendo que mataria ele 100 vezes, mas não mata. Então ela começa a apontar a faca, a tirar brincadeira com a cara dele, e depois jogar a faca pro lado, e ele beija ele e começa a pegar da pimba dele. Mas isso tudo era um sonho e infelizmente o cara não pegou ela, mas porém ele queria mais pegar a outra lá, a samurai. Depois disso ele sai na rua para poder caçar mais alvo e tudo mais. Só que ele vê também suas recompensas na última missão que ele fez, que ele ganhou muito dinheiro naquela missão quase imortal do culto. E ele também vê os pontos de afeição das garotas, que se ele tiver 100 ou 90, mais ou menos aí, essas garotas vão pro mundo real dele quando ele completa todas as missões possíveis, e ele começa a caçar mais alvos. Só que não acha, não encontra, até ele ir pra um restaurante e acabar encontrando uma doida lá. Ele acaba decidindo fazer a missão dela porque é uma missão C, então é mais fácil. E depois ele acaba distribuindo seus pontos, onde ele acaba jogando todos os seus pontos no charme pra poder chamar a atenção dela, mas acaba não chamando muita atenção. E assim ele vai embora dizendo que vai pegar ela depois
depois. Depois disso ele vai pra casa da samurai, acaba invadindo a casa dela, não sei porque ele não bateu a porta. Ela tá lá dormindo, então ele acaba voltando e batendo e ligando pra ela, onde ela acaba acordando igual uma doida pra falar com ele. Depois disso ele explica sobre a missão anterior dos cultos e tudo mais, que deu o anel a ela e por isso que ela foi envolvida. Ela até fica triste porque ele deu o anel a ela e ele deu o anel a ela e ela ficou feliz dando o anel a ele. E pior, que ele ia beijar ela, só não beijou porque a Kuroso acaba ligando pra ele e ele tem que ir lá rapidamente. Então ele acaba vazando, mas porém antes de ir embora ela acaba beijando ele. Ela que teve atitude. E chegando lá, ela não está lá. Ele é até estranho porque ela sempre chega na hora e fica lá esperando por horas. E depois disso ele fica com raiva e vai pra casa. Só que ela acaba chegando ali de carro e pegando ele lá. E ela só fica encarando com a cara feia para o protagonista, que fica sem jeito. E eles passam a conversar, só que ela ainda faz cara feia, bem feia mesmo. E ela leva ele para um motel, na onde eles vão comer em um restaurante chique lá dentro do motel. Ele come um pouco de tudo lá, e ela fica até debochando, chamando ele de morto de fome. Mas do nada ela começa a soltar e acaba querendo subir em cima da mesa e querendo fazer amor. O protagonista, ele até pensa fazer, só que ele diz que pode ser muito perigoso, então ele acaba recusando e pegando ela e levando para outro lugar, que é para karaokê, onde ele começa a cantar e ela começa a rir da cara dele e fala que ele nem sabe cantar. E aliás, ele acaba entregando o microfone para ela para ver se ela sabe cantar mesmo. Então ela acaba pegando e ele vai botar a música, só ela não sabe quais são as músicas porque ela nunca cantou, mas pega uma música ali que ela parece que ela reconhece de elefante. E ela começa a cantar, onde fala I love you, que quer dizer que eu amo você, ou algo do tipo, que eu amo você tal bem. O protagonista fica surpreso porque ela cantou muito bem, onde ela acaba jogando o microfone na cara dele. E assim eles têm um momento bem feliz aqui no karaokê. Depois eles vão embora e ela começa a conversar com ele, sendo mais sincera com ele, falando que ela queria fazer amor com ele para depois matá-lo, porque ela é uma pessoa extremamente importante, que tirar a virgindade dela tem que morrer. E a razão por ela querer isso muito é porque ela não para de pensar no protagonista. Ela chegou, desde o primeiro beijo dela com ele, ela só começou a pensar muito nele. Porém o protagonista fica bem assustado, porque ela é um tipo de pessoa que vê as pessoas como brinquedo, que quando se enjoa, acaba quebrando e passa pro próximo brinquedo. Mas tem uma menina que tá perseguindo eles dois, onde a Kuroso acaba expulsando ela, indo com cara feia, dizendo o que quer comigo? E ela acaba correndo, fugindo dali. Depois disso ela vai embora e o protagonista também vai embora. O protagonista tá sendo seguido por uma pessoa. Ele acaba percebendo e até recuando pra saber quem é. Só que ele meio que de meia volta rápida e acaba trombando. E quando ele vê, é aquela garota que correu dele. Só que quando ele percebe, ele tá agarrando nos peitos dela e ele acaba recuando. E assim eles conversam e vão direto pro restaurante pra conversar mais. E ela pergunta se aquela garota é a namorada dele. E ele fica bem assustado com isso. Mas ele fala que não, tudo mais. E ela começa a chorar, falando que quer conversar com ela e conhecer ela. E o protagonista fica até pensando. E fala que talvez apresente as duas pra poder conhecer. Até porque vai cumprir as duas missões. Tanto a dela, tanto da Kuroso. E ela fica feliz e quer um encontro com ela. O protagonista fica até com receio, porque meio que não sabe quem é essa garota. Apresentar ela pode ser perigosa. Mas mesmo assim ele acaba concordando e vai embora. Só que ele fica só olhando os peitos dela, toda hora, todo momento. Depois que ele tá indo embora, ele começa a pensar se seria uma boa ideia, porque a Kuroso é extremamente perigosa. Mas ele acaba ligando para a Kuroso, dizendo que quer marcar um encontro. Não fala que é com ela, só fala que quer marcar um encontro com ela. E ela acaba aceitando com uma alegria, mostrando que ela tá afim do protagonista. Beleza, e o encontro deles é marcado. Só que antes disso, ele vai diretamente para casa daquela garota, para saber quem é ela e saber se ela não é perigosa. Ele acaba invadindo a casa como sempre e acaba olhando. Ele vai olhar também a geladeira para saber se tem um corpo lá. E acaba vendo também os sutiãs dela, porque ela tem um peitão. E além disso, ele vê a carta dela, que tá, aliás, tá escrito sobre uma irmã. E ainda por cima ele cogita mesmo, dizendo, será que é melhor apresentar a Kuroso mesmo? Depois disso, ele vai até a Kuroso, onde ele acaba encontrando com ela. E assim eles vão para um restaurante para comer, onde tá aquela garota lá esperando. E eles vão até lá. Só que ela fala, se a janta for ruim, ela vai tirar metade da pele dele. E assim, chegando no restaurante, ela ia entrar. Só que os agentes eram grande quantidade. Então eles acabam recuando para não encher o local só de agentes dela. Só entrando um mesmo. Só que ela tava lá, a garota que o protagonista tava querendo marcar um encontro. Só que ela faz uma cara feia da bexiga, e por cima puxa uma facona e ia meter no protagonista. Só que o protagonista achou que era ele e usou a espada invisível, que na realidade foi na Kuroso que ela esfaqueou. Depois da facada, o protagonista tem duas opções: ou ele corre com ela, ou ele acaba socorrendo a Kuroso. E ele escolheu o óbvio, que é socorrer a Kuroso. Só que quando ele vai socorrer ela, ela faz uma cara extremamente de ódio. Enquanto a garota, ela ainda tá com a faca, que na onde quer esfaquear e eliminar a Kuroso, finalizando ela. Só que ela acaba levando um tiro na cabeça e morrendo. O protagonista ele pega
pega pra salvar e dá o download e repetir o tempo. Chegando lá, ele já sabe o que vai acontecer, então ele vai lá tentar falar com ela primeiro. E quando ele vai lá falar com ele faz uma faca e ela sai correndo, ele vai atrás. E correndo atrás, ela vai passar no meio da rua cheia de carro, na onde ela acaba sendo atropelada pelo caminhão. Provavelmente ela foi pra um Senkai agora. E assim o protagonista acaba repetindo de novo, só que ele acaba escolhendo a outra opção que ele não tinha escolhido, que era fugir com a garota. E assim ele pega a mão da garota e sai correndo. E o cara que tá impedindo a entrada, ele acaba derrubando esse cara. E assim fugindo com a garota. Provavelmente a Kuroso vai ficar com bastante raiva. E depois a garota acaba dispensando ele, falando que queria matar ela. E o protagonista, ele acaba não entendendo a lógica dela. E ela começa a chorar, tudo mais. Depois ela não quer falar o que aconteceu. O protagonista pergunta, ela só pede desculpa por ter envolvido ele e vai embora. Só isso. E assim ele vai embora também. Só que ele acaba pensando o que fazer. Aí ele acaba lembrando da detetive lá, a samurai, e acaba ligando para ela para investigar uns negócios. Isso quando ele acaba indo para casa dela, onde ele acaba encontrando algumas fotos da Kuroso no lixo. A Kuroso acaba ligando para o protagonista, falando que ela confiava bastante nele, que literalmente ela não sabia que ele tinha essa coragem de fazer essa traição. E ela faz uma cara bem de psicopata, falando que vai matar ele e aquela garota. Só que ela mandou aquela garota ser fuzilada pelos seus agentes e ele ser pego vivo. Isso porque ela vai torturá-lo e depois matá-lo. E agora o protagonista tem mais uma preocupação para se lidar, na onde ele agora tem que ser mais rápido possível para conseguir alguma informação sobre a garota. Na onde a samurai acaba retornando a ligação, na onde ela fala que descobriu muitas coisas importantes sobre essa garota, que ela tinha ligação com a Kuroso, não diretamente, mas esse é sua irmã que trabalhava para a Kuroso e acabou sendo morta. E assim todo mundo achou que foi a Kuroso que matou, mas não sabe quem foi que matou a garota. E ela quer vingança com a Kuroso por causa da morte da sua irmã. E depois aparece alguns agentes querendo capturar o protagonista, mas ele volta ao tempo rapidamente. Volta naquele momento, na onde quando ele vai entrar, ele tenta convencer a garota. Só que a garota não é convencida, ela ainda dá um empurrão no protagonista e acaba esfaqueando a Kuroso do mesmo jeito. E ele ganha uma opção a mais comparado a antes. E assim ele ganha a opção de botar todo mundo ali pra dormir. O que ele faz? Ele bota todo mundo ali pra apagar. Na onde ele acaba pegando um carro aleatório na rua. E aliás, ele usa esse carro pra poder pegar e sequestrar a Kuroso e aquela outra garota. E só fica olhando os peitos da garota. Coitado, taradão. E o protagonista acaba tratando o ferimento da Kuroso. E tem o plano de fazer as duas conversarem pra poder conseguir conciliar as duas. E quando a Kuroso acorda, ela vê que foi tratada. E depois ela pergunta para o protagonista se explicar o que aconteceu. E ele tenta se explicar, mas ela acaba rindo. E ele acaba pegando a mão dela e botando na cabeça para mostrar que ela não tem nenhuma autoridade ali, porque ela tá sequestrada. Mas o protagonista acaba esquecendo uma coisa. Ela acaba chutando os ovos dele. Coitado do cara e dos seus futuros filhos. Depois disso ela começa a rir da cara dele e debochar. E depois ela sai um momento ali para o banheiro. Depois acaba voltando e conversando com ele, falando que vai matar ele e ela. Mas o protagonista ele pede para ela confia nele, porque ele quer resolver esse problema. E acaba até implorando e pedindo desculpa para ela. E ela acaba encarando e conversando com ele. Porém, ela fala que matou a irmã dela sim. Mas o puto chama ela de mentirosa, tudo mais. Ela acaba fazendo uma cara séria aqui e ali. Mas depois ela confessa, porque ela tinha medo de falar a verdade. E a máfia dela fica desrespeitada e outras pessoas começaram a atacar ela também, né? Mas ele pega na mão dela e começa a pedir por ajuda. E ela acaba gostando da atitude dele. E no fim ela acaba cedendo e ficando mais cooperativa. Só que ela fala que ele tem que resolver logo isso aí, porque os homens dela estão chegando ali. Porque quando ela saiu naquele momento, ela ligou para a rapaziada dela. E se ele não resolver rápido, ela vai matar os dois. E assim ele sai correndo dali, vai conversar com a garota tá dando uma amarrada bem sexuada. E depois ele conversa com ela falando que ela não matou. Aí no início ela não acredita, ele conversa lá, mas no fim ela acaba acreditando. E no início ela não acredita, ela duvida bastante do protagonista. Só que logo em seguida aparecem os homens dela, na onde acaba conversando com ela, falando: ó, se fosse eu, não ia fazer a menor diferença, eu mataria você aqui e agora. E ela não mata talvez seus capangas, ela trata eles bem, não é uma chefona assassina que mata seus próprios empregados. E assim meio que parece que ela começou a acreditar e acaba indo embora, mas depois você fala com ela falando que quer marcar outro encontro e tudo mais. E ela acaba ficando mais feliz e depois pega um helicóptero e vai embora.
embora, dizendo que vai encontrar o protagonista depois. E assim o protagonista se oferece a ajudar a achar o assassino da irmã dela. Na onde ele dá uma carona pra casa dele, porque ela não tem o local pra ficar, e ele deixa na casa dele. E assim ele vai comprar alguma coisa pra eles comer, porque não tem comida. E quando ele volta, ela tá lá pelada tomando banho, e ele acaba vendo ela nua. E depois acaba caindo em cima dela, igual aqueles protagonistas clichê de Yuri. Yuri não, é Ishi. E assim eu acabo uma análise desse aí mangá. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Pode ser que eu faça mais, dê aquele like para reforçar. E se vocês quiserem uma outra parte, só comenta aqui embaixo que eu vou fazer, com certeza.